Olá e bem-vindos a mais uma Conversas com Propósito. Boa tarde a todos. Hoje a minha convidada é uma mulher muito especial, é a Kátia, que tem um projeto Adopt Bag, que é um projeto e uma causa que eu acho maravilhosa, e vamos poder conhecer mais sobre o projeto pelas palavras da Kátia. Tenho aqui, a Kátia já chegou, vou só convidar. Boa tarde a todos que acabaram de se juntar, bem-vindos a mais uma Conversas com Propósito. E hoje temos a Kátia da Adopt Bag, que está aqui connosco. Olá, Kátia, boa tarde. boa tarde. Olá, Diana. Como é que estás? Estou bem, consegues-me ouvir? Eu estava agora. Consigo, Pronto. Então não é consigo te necessário. ouvir bem. Ótimo. Obrigada. Consegues-me ouvir bem também? Sim, sim, perfeito. Ótimo, ótimo. Olha, mais uma vez, obrigada por teres aceito o convite. Estamos aqui a conversar as duas e, Obrigada. obviamente, uma das razões que me levou a convidar-te é porque acho fantástico o projeto que tu tens, a forma como tu comunicas, a tua causa, como tu abraças este teu propósito também. Por isso, parabéns, mais uma vez pelo teu projeto. Obrigada. E, e claro que nesta conversa é uma conversa super fluida, aqui a ideia também podemos partilhar um bocadinho como é que fomos ao encontro daquilo que nos preenche, aquilo que nos move, como é que tem sido também esse processo. Sim, E obviamente é normal que surjam desafios no nosso caminho, não é? Como tudo, mesmo quando fazemos algo que nós realmente gostamos e que somos apaixonadas, vão surgir também desafios. Por isso aí sim. também é importante partilharmos um bocadinho, ok, essa visão, como é que também me ajuda nesses momentos a ultrapassar isso e continuar realmente a abraçar aquilo que nos move. E se calhar começávamos por falar um bocadinho, Kátia, de ti, sobre o teu projeto. Sim, Se puder. sim, claro. Uhum. Eu vou só colocar, se calhar, aqui os fones para te ouvir um bocadinho melhor. Ok, Deixa-me só. boa. Já Consegues-me me ouvir consegues bem? ouvir? Sim, Está perfeito. perfeito, pronto. Então, o projeto da Adopt Bag já tem uns aninhos. Ele nasceu em 2014, na altura eu Uhum. estava a viver em Espanha, mas eu sinto e tenho pensado muito sobre isto, que na verdade o projeto é como se já tivesse existido há muito mais tempo. Sim. Fui-o construindo pouco a pouco, sem me aperceber, não é? Mas fui-o construindo pouco a pouco. Eu, quando tinha 25 anos, houve uma grande transformação na minha vida em que eu fui viver para São Paulo. Ok. E foi assim um momento muito marcante na minha vida, porque, claro, eu nunca tinha sido de Lisboa, nem sequer tinha feito Erasmus, e ir aos 25 anos para São Paulo, montar uma empresa portuguesa com Uau. todos os desafios que isso implica, não é? Porque o Brasil é um país que, a nível de burocracia, a nível de investimento estrangeiro, enfim, tem bastante, é bastante desafiante. E Uhum. era uma miúda, porque no fundo tinha 25 anos. Sim, sim, E sim. fui na altura com o meu marido, ele também tinha 25 anos, portanto éramos os dois bastante novinhos e foi bastante desafiante. Mas foi um país que abriu em mim um desejo pela arte que eu até ao momento não tinha. Porque São Hum. Paulo só não vale sonhar com praia, como eles dizem, porque de resto tem tudo. E desde restaurantes a galerias de arte, enfim, é um país que respira criatividade. Uhum. E foi aí que eu comecei a gostar de arte, de pintura, de ilustrações. Que Eu, giro. infelizmente, não nasci artista, não é? Pronto, não tenho assim aquele jeito para pintar e para criar assim essas obras de arte, mas de facto foi aí que eu me apaixonei pela parte de ilustração. Uhum. E depois de São Paulo, eu estive lá 3 anos e meio, fui para Barcelona, e depois foi em Barcelona que acabei por ter, pronto, por criar a Adopt Bag e por ter aqui a ideia de, ok, como é que eu vou juntar a paixão Uhum. pela ilustração
com a paixão também pelos animais, porque na altura os animais já faziam muito parte da minha vida e, portanto, foi aqui, tive a ideia depois de juntar as duas coisas. E, portanto, Tinhas outro trabalho na altura. Enquanto sim, estavas a sim, desenvolver o conceito da sempre. Optback, tinhas sempre outro trabalho paralelo a isso. Por isso eu acho Sim, super sim, sim, interessante porque sim. muitas vezes não temos que necessariamente largar o nosso trabalho fixo para Não, não. conseguirmos começar a fazer aquilo que realmente nos move. Eu acho que isso pode ser um processo ou uma transição, ou até não ter que ser uma transição, não tem que haver um corte também naquilo que nós fazemos efetivamente full-time, mas dedicarmos tempo também àquilo que nos move verdadeiramente, não é? Por isso é Sim, possível sim, também podermos Diana. fazer. Completamente de acordo. Aliás, eu ainda hoje tenho um trabalho full-time e tenho a Adoptbag em part-time. E eu digo isso muitas vezes a pessoas que querem iniciar um negócio. Obviamente que depende dos negócios, sei lá, se Claro, quiseres abrir um restaurante, de facto é difícil não estares lá em full-time, não é? Pronto, depende sempre do negócio que tu queres abrir. Mas se for assim um negócio online, eu aconselho mesmo as pessoas a irem pouco a pouco a descobrirem o caminho delas e não largarem de repente tudo e bora lá, sim, porque depois isso também cria muita ansiedade, não é? é verdade. E o início é sempre desafiante, a parte da Uhum. criação da marca, tu saberes o que é que queres mesmo vender, às vezes até sabes mais ou menos, mas nem sabes os fornecedores. Eu, por exemplo, quando É todo o iniciei, processo, não é? Muita coisa é para todo um considerar. processo, Nós sim, nem temos noção, nós nem temos noção. é Quem está a verdade. ver e apreciar não tem noção, não é? Não tem, e criar a identidade da marca, tudo mais, que obviamente podes sempre pedir ajuda, até podes contratar profissionais que te façam isso, mas claro, Claro. quando tu estás no início, todos os euros são contados, não é? Sim, Portanto, há que haver aqui este equilíbrio, e aquilo que eu às vezes sinto, e na pandemia eu conheci muitas pessoas que largaram o trabalho e foram atrás dos sonhos, porque eu acho que a pandemia fez-nos a repensar muito a nossa vida. E sim. houve pessoas que depois de facto criaram negócios, mas que como largaram tudo, sem grandes planos, sem ainda haver mesmo a parte financeira muito estável, Uhum. acabaram por infelizmente não ter o sucesso que teriam se calhar se tivessem feito as coisas um bocadinho Foi mais com desafiante, mais não é? calma. Sim, sim, Sim. sim. Porque criar um negócio era, eu, por exemplo, eu no início da AdoptBag eu já sabia que queria ter produtos ecológicos, tanto é que Uhum. não fazia sentido ter a parte animal e não ter depois a parte Parte ambiental também. ambiental. Uhum. Foi muito, muito desafiante conseguir fornecedores. Aliás, eu posso dizer que a AdoptBag começou em 2014 e só há 3 anos é que eu acho que consegui os fornecedores ideais. Uau. Portanto, imagina, quer dizer, só agora é que eu consegui encontrar de facto um fornecedor que tenha todas as certificações que eu quero ter nos meus produtos. Uhum. Claro, isso é todo um desafio. Eu também, como nunca trabalhei em moda têxtil, também tinha este desafio de encontrar as pessoas ideais. Acredito que Sim. quem já esteja na indústria já conhece melhor o mercado. Mas sim, é sempre desafiante. Essa E depois há persistência acho que é muito importante, não é? Nós reforçarmos é, também, porque às vezes as coisas podem não ser muito fáceis no início e se acreditarmos mesmo no propósito do nosso projeto, na nossa causa, aquilo que estamos a abraçar, a persistência, a paciência são coisas que completamente. Sim, é sim, sim. imprescindível neste processo, não é? Sim, e dói muito no início, porque eu lembro-me que, por exemplo, agora até ainda é mais difícil tu ganhar seguidores novos do que quando eu comecei, porque as Hum, pessoas estão mais seletivas naquilo que seguem, já seguem muita coisa e, portanto, já sim, olham duas sim. vezes se faz sentido seguir ou não seguir, isto para quem tem produtos online, não é? E, Uhum. portanto, isso é difícil criar uma marca hoje em dia de raiz. E mesmo nós, marcas pequeninas, que já estamos cá há algum tempo, também é desafiante ter pessoas novas a virem ter connosco sem Uhum. investirmos em publicidade, ou seja, em Sim, sim, criarmos coisas orgânicas, sim. É pois. bastante desafiante e às vezes até é desanimador, porque imagina
perdes 2 horas a pensar num post e depois chegas e tens 10 likes, sei lá. Percebo perfeitamente, também me acontece. Também te Uma pessoa acontece. pensa, este post vai ser maravilhoso porque eu dediquei toda a minha alma a escrever isto e as pessoas vão perceber e vai ressoar. Não, Não, nem é sempre não. assim. E na verdade e não nos podemos desmotivar, não é? Porque a verdade é que há posts que vão funcionar melhor, há outros que não, e é muito este testar e perceber como é que as coisas vão funcionando. É muito aquilo que se diz no operativo, que é testar e aprender, testar e aprender. E acho que quando estamos nós a lançar o nosso projeto, também é muito importante termos essa capacidade de realmente olharmos para aquilo que não correu tão bem e percebemos, ok, porque é que isto não correu tão bem? O que é que eu posso fazer na próxima vez, não é? É verdade, e uma das vantagens de não largares logo tudo e dedicares logo a 100% no projeto é um bocadinho isso, que é, se tu continuares a ter o teu trabalho normal, que te dá aquela estabilidade financeira que tu precisas, tu podes ir fazendo, podes ir testando aquilo que funciona com o teu Tens essa flexibilidade, não é? Tens mais essa flexibilidade. Uma das coisas que eu gosto muito do meu projeto é que ele é um projeto, ele não é um negócio. Isso dá-me um prazer enorme, Diana, porque eu não tenho aquela pressão, não é? Eu não tenho aquela pressão de eu tenho que vender não sei quantas t-shirts e não sei quantas bolsas este mês para conseguir pagar as contas. Isso para mim é muito importante porque acaba por ser um projeto de prazer e de ajuda e não ter aquela pressão. Obviamente que eu sonho que o projeto cresça e quem sabe um dia viver dele, não é? Mas não tem essa pressão e eu acho que isso para quem está a começar é muito bom não ter aquela parte financeira. Sim, desculpa, não ia perguntar. E para ti isso para já também é suficiente, não deixa de continuar a fazer, que tu sintas realizada e feliz, não é? A fazer aquilo que tu fazes, mesmo que não seja 100% e não seja um negócio, mas sim um projeto, mas mesmo assim continua a dar-te aquela satisfação que te dá todos os dias, porque sabes que tens este projeto, sabes que também estás a dedicar tempo, nem que seja em part-time, a fazer algo que tu realmente gostas e isso para ti nesta fase é suficiente. Para mim é ótimo e eu lá está, eu aconselho todas as pessoas que queiram iniciar alguma coisa a fazer assim, step by step, para que possam usufruir deste amor, porque no fundo aquilo que eu sinto é que não tenho pressão para publicar não sei quantas stories por dia, não tenho pressão para todos os dias ter que publicar, não tenho aquela pressão, vou ter que fazer uma sessão fotográfica porque senão o produto não vende, não, pouco a pouco vou fazendo adaptas a ti, não é? E às tuas necessidades também, por isso tu percebes que para mim é importante abraçar esta causa e para mim pode ser desta forma e é suficiente. Por isso não temos que sempre transformar os nossos projetos que nós amamos em negócios. Nós podemos ir trabalhando nisso ao nosso ritmo e para muitas pessoas, como no teu caso, é suficiente. Eu não tenho que largar o meu emprego para fazer isso. Não é? Eu acho que isso é uma mensagem muito importante, porque nem toda a gente necessita de ter que trabalhar em algo que especificamente é o nosso propósito e que nos preenche a 100%, não é? Podemos trabalhar em algo, mas depois dedicar, como tu estás a fazer neste momento, pontualmente X horas por semana, o que for, ao meu projeto e eu sinto-me super realizada com isso. Sim, e basta seres, eu sei que é difícil trabalhar full time com miúdos, ainda teres que depois ter ideias, mas se tu fores relativamente organizada, tu consegues. E às vezes eu acho que às vezes nós damos muito de nós para que os outros consigam concretizar os sonhos deles e às vezes damos pouco de nós a nós próprios para concretizarmos os nossos sonhos. E eu sinto mesmo que se nós formos organizadas e planearmos bem as coisas, conseguimos, temos tempo e conseguimos. E tu és um exemplo disso, Kátia, porque tu tens o teu trabalho, tu tens 2 filhotes, tu tens este projeto, não é? Obviamente tens uma relação para nutrir também, por isso há aqui vários compromissos que exigem o teu tempo, a tua energia e o teu foco, mas é possível ir gerindo isso é possível. Como as coisas estão, dá-te prazer.
E claro, obviamente que eu tento que todos pertençam cá em casa um bocadinho à Adopt Bag também, que sintam que este projeto é muito importante para mim e olha, o meu marido anda sempre com as t-shirts da Adopt Bag. É a maior publicitária que eu posso ter. Depois a Catarina, é ela que faz as t-shirts da coleção infantil. Eu até tenho aqui uma para mostrar. Que giro. Eu não sabia, não sabia se sabias desta curiosidade, mas a Catarina é quem desenha. Está aqui. As t-shirts, por exemplo, esta daqui. Eu lembro-me desta, é tão gira. Eu adoro todas as vossas t-shirts. Cada produto que eu adoro. Eu acho que os desenhos estão maravilhosos mesmo. Obrigada. Olha, e por falar em desenhos, até queria partilhar uma coisa contigo, porque às vezes as pessoas acham que é tudo muito difícil. E às vezes temos que pensar que há sempre soluções para as coisas. Eu, por exemplo, eu não sou formada em design. Quando eu estava no Brasil, tive uma designer que saiu e tirei um pequeno curso, mas quer dizer, são daqueles cursos de 2 meses, portanto eu não sou profissional de design, embora tenha algumas luzes no Photoshop de como colocar uma imagem aqui, uma imagem ali, e eu acho que para quem está a começar um negócio, ter algumas ferramentas de design é muito positivo porque permite ter muita liberdade para depois mudares os posts e fazeres aquilo que necessitares. Mas, por exemplo, esta t-shirt que tu estás a ver, eu no outro dia estava a falar com uma cliente, ela fez imenso, porque ela é designer e ela disse-me assim, mas como é que tu conseguiste fazer essa t-shirt se não tens Illustrator, se não tens nada? E então eu vou explicar como é que fiz esta t-shirt. É um coração normal, portanto, esta t-shirt tu conseguias fazê-la no PowerPoint, ok? Porquê? É um coração normal. Depois fiz uma bola branca e uma bola mais pequenina preta, outra bola branca, ou seja, até aqui tudo qualquer pessoa consegue fazer. E depois eu estava a falar com esta minha cliente e ela, ok, mas tu tens aí um nariz um bocadinho esquisito e uma boca um bocadinho diferente. E eu, sim, mas sabem como é que eu fiz isto? Eu peguei num papel e num marcador e imprimi, portanto, o desenho, já tinha o coração e os olhinhos, e depois, com o marcador, fiz um marcador preto, fiz o nariz e fiz a boca. Tirei uma fotografia e passei para o Photoshop. Eu uso o Photoshop, poderia ter usado outro programa qualquer gratuito, pronto. E depois, isto aqui é fonte, portanto, basta teres uma fonte para fazer. Ou seja, obviamente que se tu fores uma designer profissional, consegues fazer coisas muito mais bonitas, não é? E muito mais elaboradas. Está maravilhoso, mas a imagem que tu criaste é este, parece que vê-se que é um toque pessoal, é um toque do projeto, da tua marca. Sim. Mas isto para dizer que não, mesmo que não sejas profissional, que isso não te impeça de fazer as coisas. Tenta arranjar uma maneira criativa. Tocaste um ponto muito importante mesmo, sem dúvida. Para mim, eu posso dizer aquilo que me salvou a vida em termos de design foi o Canva. Eu ia falar isso. Eu ia falar. Designs que faço, com todo o meu material, por isso é importante percebermos que, obviamente, havendo outras soluções, claro que sim, faz todo o sentido, contratarmos profissionais para nos ajudar. Quando não existe essa opção ou estamos mais com vontade de, ok, vou explorar eu primeiro nesta fase, felizmente hoje em dia existem muitas ferramentas que nos podem ajudar e apoiar também nesse processo, não é? Que eu acho fantástico. Sim. Inclusive, por exemplo, a Domestika tem cursos muito baratos, cerca de 10 euros, 20 euros, que te dão imensas dicas, seja a nível de como fazer stories no Instagram, que tipo de fotografias é que tu ideias para fotografias, se tiveres um produto físico. Enfim, tens vários cursos na Domestika a preços bastante reduzidos. E depois tens aqueles tutoriais que encontras nos YouTube, se tu puseres no YouTube tutorial como fazer.
portanto é não desistir, procurar alternativas, falar com as pessoas. Eu sinto que às Sim. vezes as pessoas até têm uma ideia, querem começar um negócio, mas fecham-se muito nelas, têm muito medo de que os outros não aprovem, que os amigos não Uhum. gostem, mas eu acho que a troca de ideias, a troca de partilha é muito importante no início para o desenvolvimento do teu negócio. Eu lembro-me Sim. que eu quando criei a Adopt Bag e estava lá em Espanha, foi uma amiga minha que me disse, não, faz malas de algodão. Foi na altura, em 2014, foi na altura em que começámos a deixar de ter os sacos de plástico Sim, com os super... sim. Começámos a deixar de ter isso para começar a haver mais... portanto, foi na altura em que os sacos começaram a ser pagos, pronto. E então já havia Ok. muitas pessoas a levarem os sacos de algodão. Sim, sim. E se calhar se não tivesse falado com ela, a ideia da mala não tinha Não tinha aparecido tão sentido. facilmente. Se calhar tinha ido só Sim, para as sim, sim. t-shirts ou se calhar tinha feito canecas, não sei. Mas, Sim, sim. mas é um bocadinho isso. Eu acho que quando nós partilhamos as nossas ideias de negócio com os outros, só temos a ganhar. Se Não, forem, sem dúvida. E nessa troca de partilhas, mesmo com outras pessoas ou de áreas diferentes, outras mulheres empreendedoras, o que quer que seja, sim, eu acho que é muito importante porque conseguimos nos inspirar também e sentimos motivadas, é não termos aquele é, medo de avançar, porque também existem outros projetos que também nos vão inspirar, outras pessoas também vão nos sim, inspirar, não é? E sim. ajudamos muito nesse, Sinergias, sim, sim, sim. nesse caminho para Sinergias, nos apoiar, parcerias. Sim, sem sim. dúvida. Aliás, E o jantar das tribos, que nós tivemos exatamente, as duas há pouco tempo, não é? É muito bom porque coloca-nos ali todas a falar, estamos todas no mesmo barco, não é? Quase todas sim, temos sim, ia negócios mesmo falar diferentes. nisso. Exato, grupos como as tribos, eu acho que é fundamental É. e eu acho que quando há esses momentos, porque enquanto empreendedoras e temos os nossos próprios projetos, nós estamos muito fechadas, não é? E estamos muito Uhum. isoladas às vezes, a não ser que nós trabalhemos com uma equipa, mas Sim, muitas não sim, trabalham, não é? E por isso também às vezes é um trabalho um bocadinho solitário, por isso podemos certo, pertencer também a comunidades em que nós podemos fazer esta troca de partilhas com outras pessoas, acaba por nos ajudar muito e apoiar e até sem motivar-nos e quem dúvida, sabe até troca de ideias e dificuldades, as outras pessoas conseguem até nos dar soluções, por isso acho que sim, sem sem dúvida que este dúvida, momento de partilha neste processo e também sim, estamos rodeadas das pessoas certas sim. nesta fase, não é? Que nos Acho que é entendam, muito, não é? Que nos levem ao colo, sim, 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 isso é super importante. sim, E quando estavas a dizer, há pouco estavas em São Paulo, sim. hum, disseste obviamente tu já eras apaixonada pelos animais, por isso sempre foi assim uma causa que tu gostavas muito. Não, Como por é acaso nunca foi uma. É engraçado, Diana, porque a paixão dos animais começou quando eu comecei a namorar com o meu marido. Isto é interessante, porque eu até aos meus 24, 25 anos, eu gostava de animais como qualquer pessoa gosta, pronto. Mas sim, esta sim, sim. paixão, este respeito. hum, este carinho que eu tenho por eles começou a vir da minha sogra, que Que adora giro. animais, que tem imensos Uhum, animais e é cuidadora de animais, e foi uhum, através dela que eu me comecei a ligar aos animais. Isto é muito uhum. interessante porque eu não venho de uma família, quer dizer, não faziam mal aos animais, mas quer dizer, não é uma Sim, claro, família não, que não estavas tivesse. habituada a ter assim Não muitos estava, animais tive ou um já. cão, tive um cão quando era miúda e tal, mas quer dizer, não éramos uma família de ter muitos animais em casa. Esse amor veio através da minha sogra, é muito interessante. Portanto, também posso dizer que é um amor que tem 14 anos. Não, 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 E é eu giro não. surgir, e é uma paixão tua que surgiu mais tarde, por isso nem sempre é Sim, algo que tenha que ter estado sempre lá, mas é importante percebermos que podes exatamente, estar, estamos nesta constante evolução e às vezes podem ser precisamente esses fatores externos que também depois despertam completamente. alguma coisa em nós, que nós nem tínhamos essa consciência, não É é? verdade, E foi é verdade. abraçaste depois outra paixão, outra coisa que gostaste que tem a ver com a criatividade, que foi em São Sim, Paulo, que também despertou-se no mundo. sim, sim, Por isso é muito interessante porque foi algo que se calhar não achavas que tu fosses ligar muito ou que fosse assim uma paixão que sim, pudesse vir sim, dali e de sim, sim. repente é num país completamente diferente que surge esta paixão e foi por
conheces outras pessoas que entraram na tua vida também, que surge outra paixão. Exatamente. Não é? E a coragem, isto é muito interessante porque, embora o meu marido seja muito empreendedor, e obviamente que isso também me Motiva, claro. influencia, não é? Emotiva, mas depois foi noutro país, foi quando eu fui estudar para Nova Iorque, só estive lá 4 meses, não tive muito tempo em Nova Iorque, mas depois foi quando eu fui estudar para Nova Iorque que tive a coragem de montar a Adopt Bag e de registar a marca e de fazer todo esse processo com a marca. Porque eu O que é que te percebi. levou a sentir isso? Pois, é isso que eu ia perguntar. Pronto, porque eu estava, portanto, o meu marido ele foi para lá fazer, a viagem para Nova Iorque foi assim uma coisa que nos aconteceu, nós não estávamos nada à espera, nós estávamos em Barcelona na altura, eu estava a trabalhar na Booking, e o meu marido estava a tirar um MBA. E era um MBA de 2 anos, e no último ano eles tinham a oportunidade de terminar o MBA em universidades que tivessem parceria com o IES. Ele na altura estava a estudar no IES. E ele candidatou-se para 3, para Londres, para Nova Iorque, para Colômbia em Nova Iorque, para London Business School e depois uma outra na Suíça, uma coisa assim. Mas ele candidatou-se por se candidatar, porque nós até estávamos muito felizes em Barcelona, eu já tinha a Catarina comigo, estava muito estável a nível de trabalho, na Booking, enfim, não procurávamos assim grandes aventuras. Só que a coisa correu-lhe muito bem e ele foi o melhor aluno do MBA e saiu-lhe a sorte grande, porque ele conseguiu ser aceito em Colômbia para terminar lá o MBA. E tu teres a oportunidade de estudar em Colômbia é muito, muito bom, uma das melhores universidades do mundo. É maravilhoso. E na altura até nos davam 1000 € por mês de ajudas de custos. E nós, olha, vamos, são 4 meses. Claro, aproveitar aquelas oportunidades. E é muito giro, porque tu dizes que estás a contar, está tudo muito interligado com o teu propósito de vida. Nós daqui a pouco já vamos falar. Mas eu adorei e depois vou fazendo aqui, vou juntando as pecinhas, acho fantástico. Mas sim, estavas a dizer que foi então, quando foste para Nova Iorque, foi para Nova Iorque, sim. Exatamente, nós portanto, eu estava a trabalhar na Booking nessa altura, entretanto surgiu a oportunidade de irmos então para Nova Iorque e eu desisti do trabalho, não é? Saí da Booking, bora lá, na altura a Catarina tinha 2 anos, fomos de malas e bagagens, o Ricardo foi acho 15 dias antes por causa de arranjarmos casa e tudo mais, eu depois fui com a Catarina e o que é que nós fazíamos? Ele durante o dia estudava, não é? Eu ficava com a menina durante o dia e à noite eu fui estudar também, fui procurar uma faculdade lá que tivessem aqueles para aproveitar a oportunidade. Exatamente, para aproveitar a oportunidade e fui parar a uma faculdade que se chama FIT, que é Fashion Institute of Technology, que é para quem quer seguir a carreira de estilismo, para quem quer trabalhar em grandes marcas de roupa, aquilo está muito direcionado para fashion, como o próprio nome indica. Sim. E eu fui parar lá. Lembro-me de, à noite, quando apanhava o metro, saía de casa e apanhava o metro para lá, nós vivíamos em Newport, portanto, nós tinha que apanhar o metro, e lembro, isto não está a acontecer, eu estou em Nova Iorque, estou a apanhar aqui o metro sozinho, estou a ir estudar. Eu vou estudar para essa surreal. E também, eu por acaso tive muito essa experiência, porque também fui a Nova Iorque tirar um curso intensivo de dança, de hip hop. E eu também às vezes estava a apanhar o metro e pensava, eu estou mesmo a ir para uma escola de dança em Nova Iorque, isto não está a acontecer. Parece que tem que ser aquele momento, eu vejo isto nos filmes, mas isto está mesmo a acontecer. É a sensação ainda mais real. Exato, e ainda mais quando não era uma coisa que eu sempre desejei, um plano, não, foi assim uma coisa que me apareceu no colo, foi espetacular. E nesse curso eu conheci várias pessoas que trabalhavam, como o curso era noturno, muitas das pessoas, muitos dos meus colegas trabalhavam durante o dia e pronto, e depois estudavam à noite. E muitos deles, isto foi na altura em que já havia Facebook e já havia o Twitter, mas ainda não havia o Instagram, portanto isto já foi há uns bons anos. Bem, ok, foi algo... Foi. Eu fui estudar e-mail marketing e marketing digital.
E Uhum. vi que, pronto, a maioria deles estava lá para tentar perceber como é que funcionava as redes sociais, para poderem vender Uhum. os seus próprios produtos. E então eu Uhum. percebi, e era muito interessante, porque havia muitas pessoas que tinham os seus próprios negócios para além de trabalharem full-time em empresas. Uhum. Então havia, por exemplo, uma senhora que fazia tocados, aqueles chapéus de casamento que tu vês Sim, muito mais em sim. Espanha do que aqui, mas pronto, ela vendia Uhum. esses chapéus online. Havia uma rapariga, eu acho que ela era japonesa e que também estava lá a estudar, Uhum. fazia umas ilustrações lindíssimas e também estava a aprender a como comercializar as ilustrações online. Havia pessoas que vendiam cursos de design de interiores, enfim. Havia Várias áreas várias diferentes. áreas diferentes. E eu percebi, pá, isto é interessante, estas pessoas todas conseguem ter o seu trabalho full-time, que às vezes até é aquele trabalho um bocadinho chato, mas que dá para pagar as contas e viver em Sim, Nova sim. Iorque, porque a verdade é que todos eles viviam lá, não é? Portanto, tinham que trabalhar. Pois. Mas depois conseguem ter aqui este escape criativo de ter a sua própria marca e de fazerem aquilo que realmente Uhum. gostam. E foi isso Sim. que me deu assim aquele clique do não, tenho que, bora lá pensar em algo que me faça Inspirou-te feliz. então a criar algo paralelo ao teu trabalho, não é? Exatamente, exatamente. Que giro, Até, que giro. até porque eu no Brasil tinha um trabalho extremamente criativo e era a nível de. Mesmo cá em Portugal, antes de ir para o Brasil, Uhum. eu sempre trabalhei em empresas muito criativas, eu tirei marketing e publicidade e sempre trabalhei em marketing e com marcas muito giras de trabalhar e tudo mais. Uhum. E quando fui para a Espanha, tive muita dificuldade em trabalhar no mesmo tipo de empresa, então acabei por ir trabalhar para a Booking, que também era um trabalho interessante, mas não Sim. era assim propriamente muito criativo, eles são muito Uhum. analíticos, não é? Sim, sim. E eu ainda por cima estava no departamento de reclamações Portugal-Brasil e portanto às vezes tinha que levar Ui, assim com coisas um sim, bocadinho pesadas. sim, não é uma área de trabalhar. Sim, sim, e portanto, a nível de trabalho não é que eu tivesse desesperada e muito, muito infeliz, mas Sim. criatividade zero. E Para ter depois disso fui importante para uma. algo que te preenchesse mesmo, não é? Era Sim, importante sim. encontrar isso. Uhum. Exatamente. E Uhum. depois fui para uma agência financeira, ou seja, a nível de criatividade ainda era pior do que a Booking, era Pois. tudo muito by the book, não é? E portanto foi mesmo uma grande ajuda para mim a ter este Uhum. escape criativo de poder escrever textos bonitos, por poder criar peças bonitas e claro, toda esta parte de ajuda para Sim, mim também tem sido muito importante, porque eu sei que faço a diferença todos os meses com os donativos que dou, que não são uhum. muitos, mas que ajudam Diferença, bastante, claro, faz claro. muita diferença. E eu dou os donativos com o objetivo de ser comida, tanto é que Uhum. em todos os meus produtos diz lá especificamente o número de refeições que a pessoa está a doar, mas obviamente que no mês em que a Java se calhar recebe muitos donativos de comida e tem contas de veterinário para pagar, eles acabam por usar isso Claro. na parte do veterinário. Aqui a ideia de facto é a pessoa sabe que está Está a ajudar, a não é? Está a ajudar, contribuir. está a contribuir com um Claro. número específico de refeições, que no caso, por exemplo, das malas é 20, que corresponde a 4 euros. Portanto, é como se Uhum. estivesse a fazer o donativo de 4 euros através das malinhas e as t-shirts são 2 euros. Um, Uhum. e, portanto, eu acho que E até existe agora, também. sim, até agora vocês já contribuíram mais de 21 mil refeições, É certo? verdade. Sim, desde Uau, 2014, mas sim, sim. Houve é aqui muito uma bom. altura em que parei com o projeto, porque foi quando eu tive o meu filho. Eu, na Uhum. altura, portanto, eu estava na agência financeira, não é? Depois fiquei grávida e estava a tirar um mestrado à noite e já tinha a Catarina. Hum, E eu aí tive uau. mesmo que parar. E depois em Uhum. Espanha não tinha ajuda que tenho aqui agora em Pois, Portugal, por exemplo, claro, não é? Eu em a Espanha não família tinha ajuda ninguém. imenso. Nós tínhamos muitos amigos que às vezes até podiam ficar com a Catarina uma tarde ou uma coisa assim, mas quer dizer, aquela Claro, ajuda dos avós por perto não tínhamos, sim, durante não é a 2 mesma anos não coisa. tivemos. Sim. Sim, Então houve sim.
momento em que, e isso também é importante, as pessoas perceberem que quando necessitam de parar o seu projeto está tudo certo, desde que seja Exatamente. para o bem delas e É uma porque depois mensagem muito importante, sim, que tu acabaste sim, de dizer, cara. sim, e Uhum. depois sabes uma coisa, eu parei o projeto, depois tive a sorte de conhecer a Paula Capaz, que foi uma coaching que eu tive quando cheguei a Portugal. E ela foi super importante na minha vida. Ela estava aqui há bocado, por acaso, não sei se ainda está. Uhum. Porque ela deu-me muita força para voltar a este projeto. E eu, quando voltei, voltei em força. Foi quando eu fui Hum. procurar os fornecedores certos. Tive a sorte da Vanessa Martins gostar da marca e publicar a marca na altura em que saiu, e eu ganhei 1000 seguidores com meia dúzia de publicações dela. Portanto, imagina uma marca começar, porque eu já existia no Facebook, mas não existia no Instagram. Sim, Está aqui a Paula que tu está falaste. aqui, Acho que olha, é a Paula vês? É a que está Paula. aqui. Ela foi muito Não, importante na minha vida, mas ela sabe porque eu já tive a oportunidade de lhe dizer. E, e portanto, é um bocadinho isso. Às vezes as coisas param, os projetos param, mas não quer dizer que depois não possam voltar e voltar em força e voltar sim. muito melhores do que aquilo que eram. Não, essa Às vezes, mensagem é tão importante mesmo, Kátia, que tu acabaste de dizer. Eu acho que mesmo que façamos isso como projeto e não um negócio, ou mesmo como negócio, não quer dizer que nós não possamos mudar o nosso rumo e depois fazer outra coisa completamente diferente. é Não é? verdade. Mesmo que tenhamos paixão por alguma coisa, nós podemos sim, nesta fase da nossa vida, imagina, fez sentido nós fazemos isso, mas não quer dizer que eu tenha que continuar a fazer as coisas dessa forma. E disseste outra coisa muito importante. Também temos que perceber o impacto que isso está a ter em nós, o que é importante para nós agora, nesta fase, o que é mesmo prioritário, não é? E Sim, como é que isso está a sim, influenciar em mim, em termos de bem-estar físico, psicológico, emocional, e perceber que se nesta fase não faz sentido, não há problema nenhum e não tem a ver com falhar nem nada disso, se fizermos uma pausa e decidimos fazer uma coisa completamente diferente, sim, aí é respeitarmos as nossas necessidades, aquilo que é importante para nós nesta fase, e se sim. mais tarde fizer sentido retomar ou regressar num formato completamente diferente, está Está tudo tudo certo. certo. O importante é vivermos uma vida que nos preencha, que nos traga Sim. tranquilidade, não é? Esta E harmonia, realização, não é? esta serenidade. Acho que todos nós procuramos isso. Sim, uma Sim, vida que nos preencha, que nos traga esta satisfação, sim. mas também esta tranquilidade. E por isso também é importante, às vezes, nós também tirarmos tempo para questionarmos e refletirmos se podemos estar a sentir alguma angústia ou tem sido assim muito desafiante, não termos medo também de parar e refletir, porque se calhar isso é um sinal de que eu preciso de olhar para as coisas noutra É perspectiva verdade. ou mudar a minha estratégia e está tudo Sim, certo, porque o projeto acima de tudo ou o negócio tem que fazer sentido para nós, claro, em para primeiro nós. lugar, Sim, sim, sim. Eu, porque por depois nós exemplo, estamos a dar a energia do projeto, não é? E as pessoas depois também sim, sentem isso. sentem. E olha, eu, por exemplo, eu até posso partilhar contigo, há cerca de um ano atrás, Uhum, trabalhei com muitos animais e fui testemunha de muitos maus uhum, tratos e de muita coisa que eu até me estou a emocionar porque não gosto de me uhum. recordar muito daquilo, das coisas. Imagina o quão Mas, difícil foi ver. eu nessa altura, eu nessa altura não estava bem. Eu Uhum, tive que me afastar, ou seja, eu já percebi que neste momento, não quer dizer que daqui a uns tempos não consiga voltar a trabalhar com maus tratos e com coisas assim, mas neste momento, para eu estar bem, uhum. isso estava-me a prejudicar muito, estava-me a criar aqui coisas pronto, não me estava a dar a harmonia que eu necessito. Foi importante Uh, também pensares isso e ouvires isso, não é? exatamente. E Ser uma custa, também todos os dias estás envolvida assim dessa forma. sim, sim. E quem trabalha com animais e quem trabalha com outras coisas assim mais pesadas, de facto tem que ter uma bagagem muito grande para aguentar determinadas coisas e não se ir muito abaixo e continuar a acreditar na humanidade, não é? Eu Claro, pessoalmente ainda estou muito sensível para determinadas coisas e, portanto, escolhi afastar-me e tentar ajudar os animais de outra maneira, claro.
fazendo voluntariado, oferecendo produtos a associações que depois vendem e 100% do valor é para elas. Enfim, tento ajudar. Neste momento é assim que eu estou a ajudar, porque de facto foi um momento em que vinha para casa com muita ansiedade, muito triste, e depois começava a ver aqueles vídeos, aquelas coisas que me mandavam, e depois a justiça portuguesa é muito mão leve nos maus tratos dos animais, havia imensos problemas e enfim, pronto, não vale a pena entrarmos por aí, mas para dizer que às vezes temos mesmo que largar coisas para continuarmos neste registro de harmonia e de bem connosco, não é? Sim, e eu acho que também sabemos respeitar o que são as minhas capacidades, não é? Tânia estava aqui a mandar um beijinho grande, Tânia. Eu acho que é importante também percebermos as minhas capacidades, até que felizmente e ainda bem há sempre pessoas que têm capacidades diferentes. E há pessoas que têm capacidades para ajudar de uma certa maneira e outras de outra forma, ainda bem. Exatamente. E por isso é importante também respeitarmos quais são as minhas capacidades, como é que eu consigo ajudar, de forma que realmente eu estou a ajudar e não preciso que me ajudem de volta, não é? No sentido de, se eu vou para este trabalho, mas vou angustiada, vou muito em baixo, nem consigo dar o meu melhor porque isto afeta-me imenso, também não estamos a ajudar o projeto em si dessa forma. Exatamente. E como também disseste muito bem, Kátia, há depois tantas outras formas que nós podemos ajudar. Abraçar, quer seja uma causa ou gatinha. Sabes o que é que se passou aqui? Não, é que eu estou com um tripé e a minha gata achou piada estar-se aqui a esfregar no tripé. Ela está literalmente a esfregar-se no tripé e o tripé não está a querer colaborar agora. Tens que sair daqui, ok? Pronto. Ela queria aparecer e tem todo o direito. Estávamos a falar dos animais, todo o direito para ser. Eu acho que tocaste aqui num ponto super importante, que é respeitar aquilo que são as minhas capacidades, onde é que também são os meus limites e como é que eu efetivamente posso ajudar, mas que também me traga leveza a mim. Tem que ser também, tem que me trazer prazer, não é? Eu tenho que gostar, eu tenho que estar também, sentir-me bem e completa a fazer o meu trabalho. E é respeitar muito onde é que para também as minhas capacidades e ok, eu se calhar não é por aqui, então vou dar um passo atrás e perceber como é que eu posso ajudar de outra forma também, não é? Acho que é super importante. Sim, eu estou aqui ainda em desculpa. Não faz mal. Acho que agora foi, desculpa, peço desculpa. Aqui está ótimo, não há problema nenhum. Estragou-me, ela quer só atenção, viu que eu não estava a dar atenção e peço desculpa. Mas não sim, faz mal, é preciso saber parar para seguirmos a harmonia que necessitamos para sermos felizes, sem dúvida. Sim. E sentes que neste momento, se calhar podíamos falar um bocadinho sobre isso, como é que as pessoas podem apoiar o teu projeto? Como é que as pessoas podem ajudar? Sim, então, a Adopt Bag neste momento vende as tote bags, as t-shirts. Portanto, eu tenho, por exemplo, esta tote bag aqui, que foi um mega sucesso dos gatinhos. Os gatos, sim. Portanto, como é que podem apoiar o projeto? É comprando qualquer produto da Adopt Bag, nós temos o site adoptbag.com, temos também agora estas estrelinhas que chegaram há pouco tempo, tem umas coisas muito bonitinhas. Adoro as cores, adoro. Sim. Nós temos um cãozinho que nós adotamos, por isso eu vou já espreitar. Sim, mas eu até tenho todo o gosto, Diana. Eu tenho todo o gosto em oferecer-te uma das nossas estrelinhas, porque eu só reparei hoje de manhã, quando tu me puseste um story, que tu tinhas um cão, porque eu não tinha percebido disso. Tanto depois diz-me qual é a cor que tu gostas e eu mando obrigada, Kátia, obrigada. Não, mas são tão bonitas, adoro as cores. E qualquer produto tem aqui, por exemplo, esta aqui diz aqui na medalhinha quantos produtos quantas refeições é que estamos a doar para a associação. E, portanto, qualquer produto que esteja à venda no nosso site vai ajudar a Java.
E para apoiar este projeto é isso, é poder Uhum. comprar algum produto nosso, ou então, se não quiserem, basta seguirem a AdoptBag, irem partilhando alguns posts que nós fazemos. Eu tenho agora tentado fazer posts que ajudem as pessoas a cuidar melhor dos animais. Vou agora fazer um Também sobre essa informação, né? esterilização. Dar conhecimento. Sim, Boa. sim. Vou agora fazer um sobre a importância da esterilização, que eu sei que é um dos grandes problemas que nós temos cá em Portugal, de facto, é isso. Uhum. Ainda há muita mentalidade, principalmente em zonas mais rurais, de não esterilizar os animais. Pois. E de facto é mesmo muito, muito importante as pessoas terem esse cuidado. E pronto, vou tentando também aqui educar um bocadinho as pessoas e sensibilizar as pessoas também para a parte da adoção, que eu acho que é Não, extremamente isso importante. mesmo. Embora eu não critique, eu sou daquelas que não critica, apenas fico mais triste quando alguém tenta ir mais pela parte Porque há da muitos compra. animais para adotar. Muitos, Sim, muitos há animais para muitos adotar. animais. E, Sim, é um e grande, grande problema. E sabes que, Diana, na altura da pandemia, houve um boom de adoções que depois da pandemia voltaram esses cães a irem para os canis. É é horrível. sério. Foi muito, muito grave, porque as pessoas sentiram-se sozinhas, acharam que ter um cão que era giro, não é? Durante a pandemia até dava jeito, porque podiam fazer o tal passeio higiênico, e depois perceberam que afinal não têm condições para ter o cão, porque depois acabam por fazer imensas viagens e volta depois tudo ao normal, e portanto houve depois muitas devoluções. E portanto há aqui Uhum. um trabalho ainda muito grande de sensibilização, embora eu sou uma otimista e portanto eu sinto que cada vez mais as pessoas estão mais sensíveis às causas, pronto. Sim, sim, E, sim. e também é de Mas também louvar, sim, é preciso ter consciência daquilo que estamos a fazer, porque os animais não é um brinquedo, não é? Por isso as pessoas têm não, que ter consciência da sim, escolha que sim, estão a fazer. E eu também tenho um exemplo muito próximo, porque a mãe do meu namorado também tem uma associação e ela cuida de uhum, imensos animais e está sempre à sim, procura de quem os adote. Obviamente nós adotámos um cãozinho de lá, sim, mas é tão triste porque também houve tantas histórias como tu é, acabaste de contar. É os é, maus tratos, é as pessoas querem e depois já não querem e sim, isso é muito difícil de é muito lidar. Mesmo para quem difícil. cuida, é um processo muito doloroso E é e de acima de tudo louvar. podem. Sim, e é de louvar o trabalho das associações e inclusive até as redes sociais vieram ajudar imenso as associações não só na partilha dos animais, não é? Como Sim, também ela faz imensas campanhas de sensibilização e tudo, e é de louvar o trabalho da maioria das associações sim, nesse aspecto. Mas ainda há muito trabalho a fazer. Eu acho que há muitas pessoas sim, que às vezes vão muito pelo coração e ai, tão fofinho, bora lá, mas depois não percebem que se calhar não têm condições para o ter, porque são pessoas que é passam o verdade. dia todo fora de casa, são pessoas que gostam muito de viajar e depois não têm a quem deixar o cão, enfim, Pois. é bastante, bastante difícil. Tem que ser a adoção deve ser com amor e consciência, como eu costumo dizer, não é? Não Sim, pode, sim, sim. é, Mesmo, sim. mesmo. E Kátia, não podíamos. Há pouco também vi aqui feedback de uma pessoa que estava-nos a ouvir a dizer que gostavam de ver mais t-shirts para homens. Ah, esse Por aí é isso, se o Hugo, calhar não é é? este. Acho que sim. Por isso Esse está aí. aqui o feedback. Eu Um, sei. Sabes que, olha, e é engraçado estarmos a falar sobre isso. Sabes que, pronto, este projeto é um projeto pequenino, não é? A marca é pequena. E eu sinto que o meu universo é muito feminino. E eu já lancei alguns modelos masculinos, não é? Pronto. Aliás, sim, nem é masculinos, são para toda a gente. Não sim, tem, sim, sim. mas eu sinto que o meu público está muito virado para o rosa, para o amarelo, para o azulinho e, e as outras t-shirts que eu criei mais unissex não venderam tanto. E quando tu Ok, tens uma marca tão pequenina como a minha, em que tu tens claro, que fazer claro, escolhas, às vezes acabas claro. por fazer aquelas escolhas que vão de encontro àquilo que eu gosto, não é? Mas que eu também sei que Claro. à partida Vai ter mais vai, saída e vai para ter ajudar mais. também, Sim, sim. claro.
Mas não está esquecida uma t-shirt para o Hugo com um O diz que gatinho, assim, uma compreende. coisa. Sim. Não. E olha, o que fica aqui a promessa de que quando eu criar essa t-shirt eu vou-te enviar, porque eu até sei a tua morada e tudo, portanto eu vou-te enviar, de surpresa. Está aqui, toda a gente ouviu, está aqui tu um testemunho, Exatamente. toda a gente é testemunha aqui da live hoje. Sim, sim, sim. Bem. E Kátia, como é óbvio, não podia terminar a live sem partilhar contigo o teu propósito de vida, de acordo com a numerologia, claro, e fiz esse cálculo através da tua data de nascimento, por isso obrigada pela tua partilha. Obrigada. E o teu propósito de vida remete-nos a um 5. E o 5 tem a ver com a liberdade e com a aventura. É uma energia que precisa de estar sempre em movimento, ok? E precisa de sentir que está em expansão. Não gosta de estar sempre a fazer a mesma coisa, não pode estar sempre parada. É importante sentir este movimento. E é muito um espírito também de empreendedor, o 5, porque nós estamos sempre a fazer coisas diferentes, nós precisamos desses estímulos. E o 5 também remete-nos muito a viagens, a culturas diferentes, é muito esta expansão no mundo. Estar sempre em contacto, em movimento. E é muito importante percebermos os dois números antes que nos remetem ao número final. Por isso, tu para teres o 5, tu tiveste a influência de dois números anteriores. Um deles é o 3, que nos remete a quê? À criatividade. Por isso, estes números apoiam-te para viveres o teu propósito de vida. E o 5 é isso, é poderes sentir-te livre e poderes ser criativa, poderes criar e transformar aquilo que faz sentido para ti, e é aí que tu queres trazer o teu impacto no mundo também. Por isso, através da tua comunicação, através da criatividade, queres trazer esta leveza e esta alegria também na vida das pessoas, ok? Mas para ti é importante que haja estes estímulos diferentes que estejam a acontecer. Depois tu tens o outro número, que é o 2, e o 2 remete-nos muito à importância também que damos às nossas relações. Ok? O teu equilíbrio, a tua âncora, é muito através das relações. Por isso, para ti é muito importante, imagina, haver este contacto, quer seja relações familiares, amizades, parcerias, trabalhares com associações, é muito nesse sentido. Por isso, tu também sentes-te livre, mas a tua liberdade é vivida também neste contexto, neste contacto com as outras pessoas. É importante que haja esta harmonia, esta interação e poderes nutrir também este equilíbrio na tua vida é muito das relações. É o que tu sentes. Sim, Okay? sim. E é muito o 2 é muito uma energia maternal, uma energia feminina, também uma energia muito de cuidar, não é? E de aceitar este equilíbrio do dar e receber é muito importante. Sim. Ok? É muito importante. Por isso, tu com esta energia do 2 e com o 3, que é a criatividade e a comunicação e querer trazer leveza e alegria para a vida das pessoas, consegues então sentir-te livre para expandires, para estares a interagir também com o mundo e com as outras pessoas. Por isso o teu propósito passa muito por aí. Obviamente depois podes abraçar isto no âmbito pessoal, profissional, mas para ti é importante que tu possas sentir estas emoções e tenhas essas características em ti para poderes viver uma vida que realmente preencha, que te traga significado e que te sintas realizada. Ok? Sim. Olha, obrigada. E olha, é muito interessante isso que tu disseste do 5, porque eu ontem, juro-te, estava a falar com o meu marido e estávamos os dois a falar como é interessante, como é que nós de 5 em 5 anos mudamos a nossa vida. E é muito interessante isso. Também. Por isso, esta expansão do 5, nós não é? nós temos tido ciclos de 5 anos. Que giro. Estávamos ontem a falar sobre isso e no próximo ano faz um ciclo de 5 anos e estávamos a pensar, estávamos precisamente onde é que vão? O que é que será que vai acontecer daqui a um ano, porque tem que acontecer alguma coisa, não é? Porque temos tido ciclos de 5 anos. É tão muito giro, realmente. Isso que tu estás a dizer, muito interessante. Sim, e está super alinhada a história que tu foste partilhando, foste falando, isto de viagens e mesmo a tua paixão de viajar, de viver em sítios diferentes e conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes, isso é uma característica muito única do 5. É muito única mesmo do 5. E é muito giro, quando eu fiz o cálculo e vi que o teu propósito de vida era um 5, pronto, está tudo certo. Está sempre tudo muito alinhado, o que é maravilhoso. Então, quando podemos confirmar isso com a pessoa, melhor. Sim, é verdade, é verdade. Por isso, olha, foi mesmo... Obrigada, Diana. Estava aqui a partilhar contigo, Kátia. Muito feliz de termos tido esta conversa. Foi muito bom, muito importante. A mensagem que tu passaste e a tua história, que é muito inspiradora mesmo e faz-nos acreditar
que é possível nós vivermos o nosso propósito de diversas formas, ok? E que pode ser como um negócio, como um projeto, ou dedicando X horas da minha vida, e isso também é suficiente. Não tem que ser algo que seja full-time, não tem que ser nada grandioso. Pode ser ao nosso ritmo, de acordo com as nossas capacidades e de acordo com aquilo que faz sentido para nós hoje, e pode estar em constante evolução também. Exatamente, é mesmo isso. É mesmo isso, é muito importante nós respeitarmos isso. Por isso, muito obrigada a todos que hoje ouvimos, e para quem vai ouvir depois também esta live, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem entrar em contato com a Kátia, o projeto Back. Se tiverem alguma dúvida, também podem entrar em contato comigo. Por isso, Kátia, mais uma vez, muito obrigada. Beijinhos grandes, Diana. Um bom dia e um bom dia para todos. Bom dia.